recebendo a doutora Bárbara Reis, que é endócrino do Hospital Evandro Ribeiro. Já esteve aqui com a gente também outras vezes. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Não só como endocrinologista, mas também como alguém que convive com diabetes tipo 1 há 9 anos. É muito legal a gente ver também por esse outro lado, né, doutora? Sim. Muito bom. Lembrando que está rolando live no Instagram do Hospital Evandro Ribeiro. Você pode acompanhar o programa ao vivo por lá e mandar a sua dúvida, a sua pergunta. Nosso WhatsApp também já está liberado, 329-9918-1483. Doutora, a gente estava batendo um papo aqui antes, né, rapidinho. E hoje é Dia Mundial da Diabetes. Qual que é o tema da campanha desse ano? Sim, o tema desse ano é diabetes e bem-estar. Por que isso? Porque, infelizmente, o diabetes está sempre associado a mal-estar, digamos assim, a complicações, a lesões, a problemas sérios, a um prejuízo geral da qualidade de vida do indivíduo que vive com diabetes. E é sabido já que, com bom controle, é possível ter uma vida plena, uma vida de qualidade. Certo? Porque hoje a gente já até evoluiu no conceito de saúde, que não é só a ausência de doença, mas o bem-estar físico, mental, social, psíquico. E essa é a ideia também do tema desse ano. Entender que o fato de se viver com diabetes não implica-se necessariamente em ter uma vida ruim. Não, não é isso. É possível ter saúde vivendo-se bem com uma doença, seja ela qual for. Ótimo. Vamos explicar então, doutora, o que seria diabetes, os tipos de diabetes existentes? Vamos lá. O conceito de diabetes significa um tipo de alteração metabólica que resulta em hiperglicemia sérica, hiperglicemia no sangue, de forma sustentada, em níveis que, por meio de estudos, viu-se que estaria associado ao longo do tempo a lesões de diversos órgãos nossos, certo? Certo. E conforme o tipo de alteração metabólica que gerou essa hiperglicemia sustentada, o diabetes é classificado em diferentes tipos. E quais são esses tipos? Os tipos, bom, vamos lá, a gente tem, de forma geral, vamos fazer uma divisão assim para ficar mais fácil. 4 tipos principais, tá? Sendo o diabetes tipo 1 e o tipo 2 os mais comuns, tá? O diabetes tipo 1, que ele, por alterações de origem autoimune, resulta em destruição das células do nosso pâncreas que produzem a insulina, que são células beta-pancreáticas. E o diabetes tipo 1 corresponde a 10% dos casos. Olha só, então, de certa forma, a pessoa já tem isso no corpo dela, doutora? É importante dizer o seguinte, o diabetes tipo 1, ele tem uma predisposição genética, mas diferente do que a maioria das pessoas pensam, a história familiar ela é muito mais forte no diabetes tipo 2 do que no diabetes tipo 1. O tipo 1 ele pode ter uma predisposição genética, mas não necessariamente uma história familiar positiva, aumentando o seu risco tão intensa, é claro que existe sim, mas não tão intensa igual é no diabetes tipo 2, principalmente com familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, tá bom? Ótimo. No caso do diabetes tipo 2 já é um pouquinho diferente. O diabetes tipo 2, como eu falei, ele tem uma predisposição genética importante, tá? Não é só uma questão de estilo de vida, mas também uma questão de estilo de vida, com relação, por exemplo, à presença de obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, certo? O estilo de vida e também disruptores endócrinos. O que são isso? É o nosso ambiente, é o nome bonito que a gente dá para o ambiente. A gente tem um ambiente atualmente com características que geram a famosa síndrome metabólica e que é um dos grandes fatores de risco para o diabetes tipo 2. Isso seria, por exemplo, estresse? Não seria estresse. Quais seriam? O que seria? A síndrome metabólica é classicamente a obesidade, principalmente o aumento da cintura abdominal, que a gordura visceral está associada com risco cardiovascular maior, a presença de hipertensão arterial, a alteração do colesterol, que a gente fala, o aumento do colesterol ruim, o LDL, o aumento do triglicérides e a redução do colesterol bom, o HDL, certo? Seria esses fatores. Entendi. Aí, doutora, a gente está falando da diabetes, mas também tem outras doenças, pressão alta, tudo isso é misturado para o diabetes tipo 2. Nós falamos do diabetes tipo 1, né? Do diabetes tipo 2, que corresponde a 90% dos casos. E a gente tem outros 2 principais, digamos assim. A gente tem o diabetes gestacional, que caracteriza
por aumentos da glicemia durante a gestação e está associado também a alguns desses fatores do diabetes tipo 2, mas o principal disruptor seria, nesse caso, as alterações metabólicas que o corpo da gestante sofre ao longo da gravidez e que aumenta a resistência à ação da insulina. Entendi. E um quarto tipo de diabetes, eu diria que nem é um quarto tipo, mas é um grupo de diabetes em que a gente junta todas as doenças que podem culminar também, ou doenças ou fatores que não estão elencados nesses que eu falei antes, que podem culminar em hiperglicemia, como por exemplo a fibrose cística, como por exemplo a pancreatite, como a hemocromatose, que são doenças, como o uso de, às vezes, de algumas substâncias, também pode, como alguns tipos de infecções, doenças e síndromes genéticas. Então seria um grupinho de, assim, com uma quantidade menos prevalente de diabetes, mas que também pode culminar nessa hiperglicemia sustentada que eu falei para vocês. Entendi. Tá? Doutora, tipo 1, tipo 2, elas são iguais, digamos assim, nos sintomas, no que a pessoa sente, ou uma é mais grave que a outra? Não, elas são diferentes. Bom, o tipo 2, ao longo do tempo, ele pode sim evoluir com características do tipo 1. O tipo 1, vamos entender o que acontece. Eu falei para vocês que acontece uma destruição das células beta-pancreáticas, que são as células responsáveis por produzir a insulina. Certo. Quando essa destruição acontece em mais de 90% do pâncreas, ele por si só já não dá conta mais de liberar insulina. Então, a única solução, digamos assim, para o tratamento do diabetes tipo 1 é a insulina. Entendi. Tanto que no caso do diabetes tipo 1, a gente precisa da insulina para o paciente. A insulinização plena, certo? Seja com caneta, seja com bomba de insulina, ok? Beleza. No caso do tipo 2, já é diferente. Todas essas alterações que eu falei anteriormente para vocês geram inicialmente o que a gente chama de resistência periférica à ação da insulina. Ou seja, o pâncreas ainda está produzindo insulina ali, mas a insulina que ele produz está com dificuldade de agir por diversas alterações no corpo, como por exemplo o excesso de tecido adiposo, a obesidade, que dificulta que a insulina haja adequadamente. Só que ao longo do tempo essa dificuldade vai ficando tão intensa que, se a doença não for bem controlada, se ela não for bem controlada, tá bom? Ela pode evoluir sim também com falência da célula beta-pancreática. E aí o diabetes tipo 2, que até então usava, por exemplo, só medicação oral, pode passar a necessitar também de insulina. Olha só, interessante. Às vezes, doutora, a gente escuta alguém falar assim, nossa, eu como muito doce. Isso pode levar também a pessoa a desenvolver a diabetes? Sim. A alimentação, ela é muito importante nesse contexto, mas eu gostaria até de deixar claro, quando a gente pensa em diabetes, eu não tenho que pensar necessariamente na ingesta do que tem o gosto doce, mas na de carboidrato, que não necessariamente tem gosto doce. O arroz, o pão, o macarrão, o inhame, batata, certo? Também, certo? Né? Coisas assim, nesse sentido. A farofa, a farinha. Não que a gente tenha que tirar, mas que a gente tem que moderar a quantidade. Perfeito. Ok? Ótimo, doutora. E aí, quais são os primeiros sintomas, doutora, quando a gente consegue perceber esses sintomas quando a pessoa já está desenvolvendo diabetes? Olha, engraçado, porque as pessoas sempre pensam em sintomas, eu vou te falar de sintomas, mas na maioria das vezes o diabetes é completamente assintomático. Exatamente. E isso é importante ter em mente, porque a gente precisa então rastrear quem tem risco maior de ter diabetes. Por exemplo, existe uma recomendação formal de que todo mundo com mais de 35 anos tenha rastreio de diabetes. Faça um rastreio, com exame com glicemia sérica, com outros exames, certo? Também, outros fatores de risco, por exemplo, a presença de excesso de peso, de obesidade associada a um desses fatores de risco que eu já falei para vocês. Por exemplo, quem tem síndrome dos ovários policísticos, certo? Quem tem a síndrome metabólica, que eu falei para vocês, quem já tem um pré-diabetes, por exemplo, a mulher que teve diabetes gestacional, aumenta o risco também. Então, todos esses fatores, essas coisas que eu falei para vocês, fazem a gente rastrear, porque às vezes o diabetes está ali, mas ele está completamente assintomático. E aí, isso pode ser perigoso também? Pode ser perigoso, porque ao longo do tempo, como ele é uma doença silenciosa, ele vai gerando dano, enquanto não está sendo tratado, está sendo controlado. Entendi. Mas a gente pode ter sintomas. E aí a gente vai dividir, então, a gente fala em sintomas típicos e sintomas sugestivos. O que são sintomas típicos? A gente brinca que são 4 P's.
Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque são 4 P's com nomes bonitos, mas para a gente memorizar, mas para fazer sentido. Perfeito. Primeiro, a perda ponderal, a perda de peso. São sintomas típicos, quando o diabetes está quase em nível de cetoacidose, que a gente fala, com níveis muito altos. Outro P, que seria a poliúria. O que é isso? Fazer muito xixi. O terceiro P, polifagia, eu senti muita fome. E o quarto P seria polidipsia, eu senti muita sede. Então, esses 4 são o que a gente chama de sintomas típicos do diabetes. E a gente tem também sintomas sugestivos, que seria, por exemplo, a pessoa ter feridas que não cicatrizam muito bem, a presença de candidíase de repetição, a presença de infecções recorrentes, uma turvação visual, a presença de dor nas pernas quando deita, que já é até uma complicação do diabetes, que é a neuropatia diabética. Então, esses são sintomas sugestivos de uma glicemia que está aumentando ao longo do tempo. Perfeito. E aí, doutora, para a gente fazer esse acompanhamento e identificar se a pessoa realmente está diabética ou não, exame de sangue, tem algum outro tipo de exame? Seria exame de sangue. E aí são alguns exames principais. A glicemia de jejum, que aí no caso da glicose pode ser com um jejum de 8 horas, tá? A glicemia de jejum. A hemoglobina glicada, ela não precisa de jejum, certo? Pode ser feita a qualquer momento. A gente tem o teste oral de tolerância à glicose, que pode ser feito com a ingesta, né? Que ele é feito com a ingesta de 75 gramas de destrozol, que é um açúcar bem docinho, a gestante está acostumada a fazer, ele é muito comum durante a gestação. E aí é dosado depois da ingesta desses 75 gramas de destrozol, a glicemia depois de 1 hora e depois de 2 horas. Inclusive, esse critério de dosar após 1 hora foi acrescentado recentemente pela Sociedade Brasileira de Diabetes. E é muito interessante, porque ele é um critério que aumenta a precocidade do diagnóstico, que a gente quer muito, e que é muito mais sensível para fazer diagnóstico. Então, foi um critério novo, né, para avaliação, que foi adicionado. Perfeito. Tá? Muito bom. A doutora falou sobre o diagnóstico precoce. Sim. Nesse caso do diabetes também é importante. Por quê, doutora? Sim, muito importante. Porque mesmo a gente, inclusive, fala já no nível de pré-diabetes, hoje a gente já sabe que ele, por si só, já está lesando, já está gerando dano. Então, a gente tem uma cultura de pensar assim, não, por enquanto não é diabetes, é só pré. Não. Mesmo no pré, a gente já tem que ter uma medida intensiva. A gente não pode perder tempo para controlar essa glicemia alterada, porque já não está em níveis normais, mas também não está nos níveis séricos, nos valores que definem o que é diabetes, está num nível intermediário. O pré-diabetes é caracterizado pela glicemia de jejum alterada e pelo aumento da resistência, pela alteração da resistência à insulina, certo? Então, já ali eu já sei que eu já estou tendo dano, então eu já tenho que ficar atento. Entendi. Tá? E aí esse acompanhamento do pré-diabético, ele vai ser um pouco diferente da pessoa que realmente descobre que ela está diabética, doutora? Não, do mesmo jeito, as orientações são as mesmas. Ah, tá. As orientações são as mesmas. Quais seriam, doutora? Bom, a gente fala que temos também 4 pilares para o tratamento do diabetes. Primeiro, obviamente, o uso adequado das medicações, certo? Segundo, o estilo de vida. Não existe tratamento para diabetes sem o estilo de vida adequado, que seria a questão da alimentação saudável e a realização de exercícios físicos. Boa. Certo? Terceiro, eu preciso monitorizar. A gente não controla o que a gente não domina. Então, não só eu preciso fazer exame de sangue, além da glicemia da pontinha de dedo, com uma certa regularidade, mas eu preciso monitorizar com a hemoglobina glicada, com a glicemia de jejum periodicamente. E em quanto tempo? Depende. Qual período? Depende. A hemoglobina glicada, quando a gente está tentando controlar o paciente, o ideal é que a gente faça ela pelo menos de 3 em 3 meses, tá? Sim. E a mesma coisa valeria para a glicemia de jejum. Quando o paciente já está mais controlado, a gente pode dar um espaçamento maior, para de 6 em 6 meses, tá? E o quarto pilar que eu estava falando para vocês é a educação em diabetes. Porque ele precisa ter noção, nós precisamos ter noção do nosso próprio problema, da nossa doença, para que a gente tenha domínio dela, para que a gente tenha controle. Porque também a pessoa vai aprendendo, né, doutora, a lidar com a situação. Exato. Né? Se ela não entende o que acontece com o próprio corpo dela, fica muito difícil dela controlar. E tanto na 1 quanto na 2 é reversível? Não.
No caso do tipo 1 não tem como reverter. Porque, como eu falei para vocês, tem uma destruição completa das células beta-pancreáticas. E até o momento não é reversível essa destruição. No caso do diabetes tipo 2, a gente sabe que em alguns casos bem específicos é possível reverter. Olha. Certo? Mas aí muito cuidado com isso. Por quê? Como que é possível isso? Quando tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 precoce, isso foi visto num estudo chamado DIRECT, tá? Em que os indivíduos tinham 6 anos de diabetes, de doença, de diagnóstico, e eles foi estabelecido uma mudança de estilo de vida muito intensiva, em que houve, em média, perda de 15 quilos. E aí, desses indivíduos que perderam 15 quilos, 86% conseguiram entrar em remissão do diabetes. Então, vejam bem, é um diagnóstico precoce e uma perda ponderal importante, uma mudança importante. Por que eu estou falando isso? Para que não se crie fake news com relação à cura e com curas milagrosas. Não. Tá bom? Perfeito. Então, é bom ficar atento a isso. Ótimo, tá? doutora. A gente escuta muito falar também sobre as complicações de diabetes muito altas. Quais seriam essas complicações? Sim, a gente tem complicações tanto crônicas quanto agudas. As complicações agudas caracterizam pela cetoacidose diabética, que são os 4 P's que eu falei para vocês, certo? E pelo estado hiperglicêmico, hiperosmolar. É um nome bonito, mas é para dizer assim, que é quando a pessoa já está ficando com o nível mais rebaixado do sensório, ela está ficando sonolenta, às vezes ela já não está muito bem. Acontece muito idoso esse estado hiperglicêmico, e ambos demandam hospitalização, tá? Acontecem agudamente. E nós temos as complicações crônicas, que são a nefropatia, a lesão do rim, a retinopatia, lesão do olho, a vasculopatia, a lesão dos vasos, certo? Tá? Então, a nefro, oftalmo, retina e a neuropatia, tá? A lesão dos nervos, certo? Que aí vai gerar as câimbras das pernas. E por isso a gente tem que estar anualmente fazendo o rastreio dessas lesões de órgão-alvo. No caso do diabetes tipo 1, 5 anos depois do diagnóstico. Anualmente, a gente tem que rastrear com o fundo de olho, com um eletrocardiograma e com uma microalbuminúria, que é para quantificar a quantidade de albumina na urina. Entendi. E no caso do diabetes tipo 2, anualmente também. A gente faz todos esses rastreios de lesões de órgãos-alvo, tá? Ótimo. Para evitar, doutora, diabetes, estilo de vida e alimentação? Estilo de vida e alimentação. E rastreio, monitorização. Perfeito. Todo ano, a cada 6 meses, como que deve ser esse cuidado? Interessante que seja pelo menos anual. Aquele check-up completo basta, doutor? Bom, esses exames que eu falei para vocês, glicemia de jejum, hemoglobina glicada. Ótimo. E aí, para diagnosticar diabetes, é preciso que a gente tenha 2 desses exames que eu falei, também o teste oral de tolerância à glicose, se for fazê-lo, não necessariamente precisa começar por ele, porque como ele envolve a ingesta do destrozol, ele nem é sempre muito fácil de ser feito. Se 2 desses exames vierem alterados simultaneamente ou não, a gente já tem um diagnóstico de diabetes. Perfeito. Tá? Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui. Uma pessoa pré-diabética, ela pode fazer o uso de bebida alcoólica? Pode fazer o uso de bebida alcoólica, mas a gente tem que ficar atento ao seguinte. O álcool, ele tem carboidrato. Lembra que eu falei do gosto doce? Então, o indivíduo, inclusive com diabetes ou pré-diabetes, ele pode ingerir carboidrato, não é para zerar. Mas como qualquer indivíduo, independente de diabetes ou não, tem que ser em quantidades controladas, moderadas. Porque o excesso vai ser ruim, não só pelo álcool, mas também pelo excesso do carboidrato, que vai gerar dano. Perfeito. Produtos integrais. Às vezes a gente vê também essa troca, né? Do pão integral. Exato. Isso funciona também, doutor? Vamos lá entender. Quando eu tenho um alimento integral, o que muda do alimento? A quantidade de fibra. A quantidade de carboidrato vai ser a mesma. Mas quando eu aumento a quantidade de fibra, eu reduzo o meu pico glicêmico. Ou seja, a velocidade com que a glicemia sobe no meu sangue. Que legal. Então, o pico glicêmico está associado a uma piora do descontrole e um risco maior. Então, se eu reduzo o pico, naturalmente eu estou reduzindo o risco e a tendência à descompensação. Mas a quantidade que eu vou comer tem que ser a mesma, porque a quantidade de carboidrato é a mesma, não mudou. Ótimo. Eu tenho 2 em uma. Sim. Uma bebê
criança já pode nascer diabética, e uma amiguinha da minha filha com 3 anos ficou diabética e até hoje, na medida do possível, ela se cuida e está com 32 anos de idade hoje. Sim, pode nascer. A gente tem vários tipos de diabetes, como por exemplo o tipo 1, e outros tipos também, MOD, diabetes mitocondrial, e que são mais frequentes sim de manifestar em idades bem precoces, já às vezes ao nascimento, até inclusive com 6 meses de idade, na infância, na adolescência, pode sim. Diabetes tipo 2 é menos comum, tá? Mas inclusive isso está sendo até uma coisa que a gente está ficando muito preocupado, a quantidade de diagnósticos de diabetes tipo 2 que a gente está tendo em crianças e jovens adolescentes. Herda isso do pai ou da mãe? No caso de diabetes tipo 2, tem um componente familiar, sim. Mas muito importante. O estilo também, O estilo né? envolve. O diabetes tipo 1 também tem, mas não tão forte, tá? É mais uma predisposição genética que a gente fala. Mas sim, tem uma tendência familiar, não só da questão genética, viu? Mas também do estilo de vida da família. Porque a criança ela ainda não tem a capacidade de decidir por si só o que ela vai comer, se ela vai fazer exercício físico ou não. Então, não que seja uma responsabilidade exclusivamente dos pais, viu, gente? Mas isso tem um fator importante do estilo de vida da família, da criança e do adolescente. Ótimo. Tá A doença também é relacionada, tipo, a pessoa que não, por exemplo, não é obeso, é magro de tudo e tem uma diabetes muito forte. Pode, por isso que eu tô falando para vocês, que a gente tem que, assim, tem que entender que no caso do diabetes tipo 2, não é simplesmente uma questão só de estilo de vida. Ele é muito multifatorial. Então, um indivíduo magro, que tem uma resistência, uma tendência familiar, outros fatores que estão associados a gerar essa hiperglicemia que a gente fala, pode sim desenvolver diabetes tipo 2, esse magro. Tem que tomar cuidado, né, doutora? Chegou uma pergunta aqui na live. Eu tinha pré-diabetes, consegui reverter e hoje minha hemoglobina glicada está em 5,4. Eu posso deixar de tomar o Glifage 500? Bom, é preciso fazer primeiro um teste, digamos assim. Você precisa manter o seu estilo de vida. É possível que você tire a metformina, o Glifage, né? E observe como vai manter a sua hemoglobina glicada. Se ela se mantiver menor ou igual a 5,7, que é o que a gente já chama, né? Que já é o valor considerado para diabetes, com você mantendo o estilo de vida legal e outros fatores que podem influenciar, cessar tabagismo, reduzir o etilismo, sono adequado, etc. Ok, não precisa do Glifage. Mas caso contrário, você fez esse teste, foi feito essa tentativa e observou ao longo do tempo que a sua hemoglobina glicada voltou a aumentar, aí não, precisamos continuar sim com a metformina. Perfeito. Vamos para a gente encerrar aqui. Relacionado ao álcool, uma cerveja por dia faz mal? Por dia faz mal, assim, não seria o adequado. Bom, vamos lá, vamos dizer. Complicado, né, complicado, porque a gente, não é que eu não posso dizer para vocês que a pessoa não deve nunca beber, não posso dizer isso. Mas também ingerir bebida alcoólica diariamente, todos os dias da semana, não é o mais adequado. Então, por exemplo, para uma mulher, o que é metabolicamente possível de ser, o que é metabolizado pelo fígado, pelo corpo, daria em torno de 2 latinhas de cerveja por ocasião. E sendo no máximo o ideal 1 a 2 ocasiões por semana. No caso do homem já é um pouquinho mais, 3 latinhas. E também de 2 a 3 ocasiões, 2 a 3 vezes na semana. Mais do que isso, mesmo que seja uma quantidade pequena, uma latinha só, se tá todo dia, ao longo da semana a quantidade está grande. E aí não vai ser legal. Exatamente. Fica alerta aí. Isso aí. E pra gente encerrar, por que o pâncreas acelera rápido o alimento? Eu tenho hipoglicemia. Depende, tem vários motivos que podem gerar também a hipoglicemia, tá? A gente tem que entender que algumas doenças podem fazer o oposto disso que eu falei. Porque no caso do diabetes, eu tenho uma redução, né? Como no caso do tipo 1 ou tipo 2, que eu vou reduzindo a ação da minha insulina, ou que mesmo que ela seja produzida, ela vai agindo com dificuldade. Eu tenho doenças em que eu posso ter muita liberação de insulina. Como, por exemplo, neoplasias, outros tipos de doenças. E aí, nesse caso, eu vou ter a
hipoglicemia, tá? Ou mesmo no caso do diabetes tipo 1 ou tipo 2, em que eu administrei uma quantidade grande de insulina, Sim. ou algumas medicações orais que também têm a capacidade de serem hipoglicemiantes, eu posso abaixar tanto a minha glicemia ao ponto dela ficar inferior ao que é saudável, o que também gera dano. Entendi. Não só a hiperglicemia gera dano, mas a hipoglicemia também gera dano. Então a gente também precisa ficar atento a isso, porque ela é perigosa. A hipoglicemia, principalmente quando ela é assintomática, ela pode simplesmente fazer o indivíduo ter um desmaio ou mesmo levar ao óbito, se não percebida a tempo. Ótimo, tem que ficar atento aí também. Boa. Encerramos então, né, Aninha? Saúde Cidade de hoje com essa aula da doutora Bárbara Reis. Doutora, muito obrigada por mais uma presença aqui. O agradecimento é meu, viu? Imagina, a gente que agradece.